aumentou o número de pensões de auxílio-doença no INSS por problemas de alcoolismo. Cada vez mais pessoas que têm problema com alcoolismo estão encostadas aí fora do mercado de trabalho, onerando ainda mais o INSS. Denise Mello, é com você. O auxílio-doença é um direito de todo trabalhador segurado pelo INSS e dependência química é uma dessas doenças. Só que muita gente não sabe até que o alcoolismo pode sim gerar um afastamento do trabalho, porque é tratado como uma doença. Quem vai nos falar sobre isso é o psiquiatra da Clínica Nova Esperança, o Dr. José Leão de Carvalho Júnior, que está conosco aqui no Bom Dia Trabalhador. Bom dia, doutor. Bom dia. Doutor, o auxílio-doença muitas vezes é utilizado no INSS até para afastar, né, trabalhadores que sofrem com alcoolismo. É uma doença e traz problemas no trabalho, doutor? O alcoolismo é uma doença, sim, é um tipo de dependência química, é uma doença muito grave, né? A dependência química é uma doença, inclusive, que não tem cura, né? Tem controle, mas não tem cura. É uma doença que, se não controlada, ela é fatal, ela prejudica vários órgãos do corpo, e além de prejudicar o corpo, prejudica muito as relações sociais da pessoa. Evidentemente, prejudica a produção da pessoa, né? Geralmente a pessoa que está alcoolizada ou que está sofrendo os efeitos do dia seguinte da substância não consegue trabalhar bem. Além disso, o alcoolismo ele provoca outras doenças no corpo, como eu falei. Então ele pode dar alterações no fígado, alterações no coração, alterações de nível de pressão arterial, que por si só são doenças que às vezes necessitam afastamento, né, para tratamento. E o alcoolismo também provoca outras doenças mentais. O alcoolismo hoje é considerado uma doença mental e que tem como uma das características provocar outras doenças, inclusive mentais. Por exemplo, é muito comum a associação do alcoolismo com depressão, que também por si só já é uma doença que afasta do trabalho. E até leva para outras drogas. A gente tem informações também que às vezes é uma porta de entrada, né, para uma cocaína, maconha e assim por diante, né? Sim. Também isso pode acontecer. Bom, com relação a gente sabe, né, que o dependente químico que contribui para o INSS, ele tem direito ao auxílio-doença quando ele está em tratamento, né? Como é que é esse tratamento? Não é necessariamente a pessoa internada, né? Tem outras formas de tratamento do alcoolismo, né? O tratamento do alcoolismo é igual ao tratamento de qualquer dependência química, né? Quer dizer, excluindo o tabagismo, né? Mas as outras dependências químicas, seja maconha, cocaína, né, o crack e o álcool, geralmente a gente trata do mesmo jeito. Inicialmente é indicado a internação, sim, por um período variável, depende do tipo de clínica que a pessoa é atendida, mas exige uma internação porque no começo é muito difícil o indivíduo ficar abstinente. Ainda mais no álcool, que é uma droga lícita e tem em todo lugar, né, tem propaganda na televisão, então a oferta da droga é muito grande. É muito difícil ele manter a abstinência no início, né, se ele quer parar de usar, se ele está se tratando é para parar de usar. Então a gente indica internação também por isso. E para tratar eventuais complicações que o álcool provocou. Então esse período inicial de internação às vezes é fundamental. E depois existe a continuação do tratamento, que aí dependendo da gravidade do caso, é feito ou um regime de hospital-dia, a pessoa passa um período do dia numa clínica e dorme em casa, então nesse período ele também não pode trabalhar, né? E mais para frente, mais adiante, é que o tratamento é feito a nível ambulatorial, que aí já não há necessidade do afastamento do trabalho. Ele vai uma vez por mês no médico, vai eventualmente num psicólogo, né, uma vez por semana. É um controle eterno, né? Para sempre. Olha, o tratamento em si, isso que eu falei da internação, a gente aconselha algumas semanas, em torno de 1 mês e meio a 2, né? Que é o que a gente vê que tem tido bons resultados. Aí esse atendimento em clínica dia é variável, de 6 meses a 2 anos, dependendo da gravidade. O tratamento ambulatorial, claro, também depende da gravidade da pessoa, mas é por alguns anos, né?
Se a pessoa precisa tomar remédio, provavelmente vai ser, dependendo da complicação que ele tem, vai ser para o resto da vida. Bom, como a gente tem conversado com alguns parentes de pessoas alcoólatras, o mais difícil, eu acho que até você pode confirmar melhor isso pra gente, é a pessoa reconhecer, né? Porque eu bebo, mas quem diz que eu sou alcoólatra, né? E aí fica naquela situação cada vez aumentando mais essa dose e a pessoa não se convence de jeito nenhum que sofre de alcoolismo. Esse acho que é o primeiro desafio, não é, doutor? Assim, para o paciente ele reconhecer e ter consciência da doença. Inclusive, foi bom você ter falado, porque a gente não usa mais a expressão alcoólatra, porque alcoólatra quer dizer a pessoa que idolatra o álcool. Quando não era considerado doença, se usava essa expressão. Hoje a gente usa alcoolismo, que é a doença, a dependência química da substância álcool. Porque a pessoa bebe não é porque ela gosta da bebida. No início até mas quando ela se torna doente, ela bebe porque ela precisa. O cérebro pede e manda, entre aspas, né, assim, meio que obriga a pessoa a ter um comportamento em que ela vai beber. Então ela mesmo não querendo beber, ela bebe. É bem interessante, eu não tinha parado para pensar, né? Realmente, então o correto é alcoolismo, né? É alcoolismo que a gente usa, ou dependência química de álcool. E como fazer a pessoa reconhecer, né? Tem que acontecer muitas vezes, infelizmente, até uma tragédia para a pessoa tomar, né, consciência disso, né? É complicado, porque é uma doença que vai se instalando insidiosamente, assim, gradativamente, a pessoa geralmente não percebe, são os familiares que percebem, e quando ela vai perceber, é por conta dos prejuízos físicos ou sociais ou familiares que ela está tendo. Né? Assim, perdas, separações, às vezes acidente de carro, acidente de trabalho. Aliás, a maioria dos acidentes graves de veículo tem a ver com dependência química, né? Uhum. Então, numa situação dessa que a pessoa pode cair a ficha, puxa vida, né? Infelizmente, é assim. Bom, pois bem, é claro que é um tema muito interessante e que a gente vai continuar a voltar a abordar em outras oportunidades aqui. Eu agradeço muito sua participação no Bom Dia Trabalhador, doutor. Eu que agradeço a lembrança e estou à disposição de vocês. Tá certo. Eu conversei com o Dr. José Leão de Carvalho Júnior, que é psiquiatra da Clínica Nova Esperança, aqui no bairro Água Verde, e nos falou aqui no Bom Dia Trabalhador sobre a questão do alcoolismo, né? E lembrando, a gente começou essa entrevista falando sobre o auxílio-doença, que é um direito de todo trabalhador segurado pelo INSS, inclusive do dependente químico, no caso, dependente do álcool. Repórter Denise Mello para o Bom Dia Trabalhador. Se liga, trabalhador!